Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, o vídeo de hoje vai começar aí de uma forma diferente. Eu queria mostrar para vocês um pouco aqui do que restou da minha pequena coleção, né? Deixei alguns bonecos ali, alguns brinquedos que eu tenho. McDonald's, aquelas coisas todas, algumas garrafinhas aqui da Coca, aquelas coisas bem anos 90 mesmo, aqueles minigames. Eu já tenho um vídeo mais antigo aí no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Pouca coisa mudou, alguns bonequinhos ali do McDonald's, meu querido Porky que é 90, e o único console, vamos dizer assim, que sobrou, que é o que eu realmente tive na minha infância, deixa eu ajustar aqui, que foi o Master System 3 com Sonic na memória. E esse vídeo nasceu mais da ideia que eu queria mostrar para vocês aqui, que mais uma coisa está indo para caixa. Controle eu tenho demais, mas eu uso. A gente vai falar sobre isso já já. Que é aqui o meu querido Game Stick, né? Acabei de colocar ele de volta na caixa, porque simplesmente porque não estava usando, né? Comprei naquela empolgação, comprei naquele ímpeto e não estava usando, assim como alguns controles também, né? Tem uns 2 ou 3 controles ali que eu não uso, que está aqui parado e eu não sei ainda se eu vou vender, se eu não vou vender, vou decidir ainda, porque eu fico nessa, né? Vai que uma hora me dá vontade de jogar e tal, mas a gente vai conversar sobre isso já já. Vamos passar lá pro PC, que eu vou desenrolar com vocês algumas ideias e debater mesmo para ver se vocês passam por isso também. Vamos lá. Então, pessoal, esse vídeo nasceu, na verdade, eu já estava com uma ideia de fazer um conteúdo desse, mas calhou de justamente nesse dia um inscrito aqui do canal, o Thunder Games, ao qual eu agradeço pelo carinho de sempre, pela força, a todos vocês, na verdade, embora às vezes eu não lembre o nome de todos, não fique citando aqui, é porque coincidiu do que ele falar tem a ver com o tema do vídeo que eu ia fazer hoje, domingo. Por que domingo? Porque domingo é o dia que eu tiro, os domingos que eu estou de folga, eu tiro para limpar a minha coleção. Eu tenho um ritual, eu acho que todos nós temos, né? Tem gente que tira para limpar o carro, tem gente que, né, vai fazer compra. O meu domingo é para limpar a minha coleção de games aqui, porque onde eu moro é muita poeira. Então eu tiro, limpo, coloco pilha, coloco bateria, testo, que é sempre bom a gente fazer isso com eletrônicos, né? Pra ver como é que tá e tal e tudo mais. Então o domingo é o dia que eu geralmente tiro pra fazer isso, e eu tava refletindo sobre isso no domingo passado. Eu falei, bom, no próximo eu vou estar de folga também, eu vou gravar um vídeo nesse sentido. Aí calhou dele comentar isso e eu até respondi embaixo, né? Ele falou que se espelhou em alguns vídeos meus, que eu sempre faço essas reflexões e tal, e que ele gostou, e é muito prazeroso pra gente que produz conteúdo ter esse feedback de vocês, porque é aquilo, se eu às vezes conseguir não convencer, mas conseguir abrir os olhos de uma pessoa que seja, 2, pra mim já vai ter valido a pena, né? A gente vai ter, parece que o nosso trabalho funciona de verdade. E a minha ideia aqui não é dizer que colecionar é errado, que você tem uma doença, nada disso. Eu só pondero muitas das vezes a questão da gente acumular coisas, né? Esses dias também eu falei com um inscrito, ele, acho que era sobre o PS Vita, alguma coisa assim, eu não lembro o comentário que ele fez. Aí ele falou assim, eu comprei 2, tô jogando direto. Aí eu respondi, cara, se você tá usando, era alguma coisa nesse sentido também. Eu falei, se você tá usando, maravilha, show de bola. Eu acabei de mostrar pra vocês alguns controles ali também que eu tenho, eu uso. Em contrapartida tem outros ali que não uso. Então a gente, ser humano, vive sempre nessa bolha, nesse círculo, não numa bolha, num círculo, né, onde a gente fica, quer comprar, depois que compra quer vender e não usa e aquela coisa tal. E nesse segmento aí, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, mais uma coisa vai lá para a estante, vai lá para a gaveta, vamos dizer assim, que é a questão do Game Stick. Comprei naquela empolgação, comprei naquele ímpeto e não joguei, né? Acabou ficando aqui, não usufruí, porque eu gosto de portátil. Eu comprei também, óbvio, para fazer vídeo pro canal, para ajudar vocês, fazer o backup da firmware, mostrar como é que coloca jogos. Os vídeos estão indo bem, mas eu achei mais uma vez no meu interior que eu iria usar e não aconteceu isso. E assim eu fiquei refletindo, né? Eu falei, caramba, quantas pessoas fazem isso? Recentemente eu fiz um vídeo dos portáteis, né? Dessa chuva de portáteis que começou a inundar aí o mundo. Todo dia praticamente sai um portátil novo, todo dia é lançado um portátil novo e a gente fica nessa bolha de consumismo, né? Aí sim, uma bolha que a gente não consegue sair. Você compra um que roda tal console que você gosta, daqui a pouco você compra outro, quando você vê, você está com a gaveta cheia de portáteis, não está jogando nada ou está jogando no celular. Comigo aconteceu esse fenômeno. Eu sempre gostei de retro gamer, sempre gostei de jogos de Master System, Atari, Mega Drive e tudo mais.
até que eu descobri os jogos em celular e os emuladores. Então hoje, assim, a probabilidade de eu pegar um console, sentar e jogar, eu já falei sobre isso várias vezes, eu acho que é nula, né? Até porque não tem save state, tem uma série de coisas que acabam tornando jogar esses consoles, esses jogos, um pouco cansativo, um pouco enfadonho. Então o celular trouxe essa questão. E hoje a gente vai falar um pouco, eu vi aqui uma matéria do site Adrenaline, eu vou dar leves pinceladas aqui para não ficar direto na tela, para não ter problema de direito autoral. Eu tô querendo fazer esse conteúdo e eu tava vendo que não é muito bom ficar reproduzindo toda a matéria, então vou colocar alguns vídeos só para dar uma ilustrada melhor, e vou ler aqui para vocês a questão da matéria, da nostalgia à doença, né? Quando a coleção de videogames, mais específico, eu sempre falo isso, qualquer tipo de coleção a gente tem que tomar cuidado com isso, mas no nosso caso aqui a coleção de games, de consoles ou até de portáteis também, que são consoles, óbvio, mas até que ponto isso deixa de ser saudável e entra realmente na questão da doença. Eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, mas a abordagem de hoje ela é diferente. Eu adorei essa matéria porque não é uma matéria de um jornalista. Eu acho que ele até é jornalista, mas ele coloca do ponto de vista dele mesmo, né? Do ponto de vista como se fôssemos nós, não do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista médico e tudo mais. Ele coloca ali como se fosse ele em primeira pessoa mesmo, né? Eu não sei aqui quem escreveu, depois eu vou deixar o link aqui na matéria, mas enfim, eu não prestei atenção nisso. Comecei a ler o texto e terminei assim muito rápido porque eu fiquei preso, e eu queria compartilhar isso com vocês para fazer com que vocês reflitam um pouco se você de repente passa por isso. Às vezes você tem essa dificuldade de vender também, né? Às vezes muita gente já falou isso para mim, pô, eu tenho aqui, não jogo, mas também não consigo vender, e eu sempre falo aquilo, né? Tenta pelo menos, se você não tem ligação afetiva com aquilo, vende. Por mais que às vezes te doa um pouco, depois você se acostuma. Agora, se você tem uma ligação afetiva, como eu mostrei pra vocês aqui, o caso do Master System, eu não jogo, já falei sobre isso, né? Eu não jogo, só limpo, tiro a poeira dele, nem do plástico ali eu tiro, ele tá ali guardadinho, porque pra mim funciona como se fosse um quadro. Quando eu passo e olho pra ele, automaticamente remete à minha infância, ao Sonic, aquela coisa toda. Muito embora, como eu falei, eu não tiro nem ele da caixa, mas eu tenho uma ligação afetiva a esse vínculo, a esse link. A questão é justamente essa, a que ponto a gente vai acumular coisas da qual a gente não vai usar. Então vamos começar aqui a matéria, ó. Será que o desejo reprimido na infância de ser dono da locadora nos afetou tanto para sermos versões pobres de Michael Jackson com pequenas Neverlands dentro de um cômodo? E disse Tyler Durden, as coisas que você possui acabam possuindo você. Navegando pelos sites e blogs sobre retrogames, virou uma rotina notícias de grandes coleções de videogames em leilão e depoimento de colecionadores e ex-colecionadores prestes a abandonar o hobby, ou que já o fizeram. Por motivos contrários à razão, eles gastam um monte de tempo, dinheiro, espaço e energia dedicando-se a juntar itens que 99% da humanidade não quer, que nunca vão usar e pelo qual jamais nutriram qualquer paixão. Então essa abordagem inicial, por incrível que pareça, tem tudo a ver com aquilo que eu falei com vocês, né? É o meu ponto de vista. Quando eu li isso, parecia que tinha sido escrito por mim, assim, é o meu ponto de vista total. Eu nunca me identifiquei tanto com uma matéria como eu vi aqui. E ele segue, vamos descer aqui. E pior, ficam totalmente inacessíveis ao público, perdendo até o valor histórico. Do que valeria a Mona Lisa isolada na parede de algum ricaço excêntrico? O motivo de começar é quase sempre universal: saudosismo. Lembrar como era ter o controle do Super Nintendo nas mãos, ouvindo a musiquinha do Mario, com a mãe reclamando da novela ao fundo e o irmão pentelho. Hoje, aquele senhor austero que te acha bobalhão por ainda jogar, esperando sua vez que nunca chegava. A criança cresceu e hoje, dona do próprio nariz e do seu dinheiro, quer preencher todas as lacunas do seu passado, mesmo lacunas que nunca existiram, só para vir na estante e não usar sequer 10% do que compra. A única finalidade é estar ali. Resumo aqui rápido do que ele comentou, é justamente isso que eu também já falei com vocês. Por exemplo, eu no ímpeto do início da coleção comprei Super Nintendo, PlayStation 1,
Polystation, mais qual? Dynavision. Comprei uma série de videogames da qual eu não tinha nenhuma ligação. Não os tive na infância, não eram videogames que eu curtia, que eu gostava muito, mas eu lembro deles, né? Porque nos anos 90 só existiam eles, então aquilo ficou na minha memória e eu comecei a comprar, comecei a pesquisar, a pagar caro. Eu cheguei a pagar quase R$700 no Super Nintendo, só o Super Nintendo. Depois comprei a caixa por fora, que foi mais R$189. Então sempre ficava nessa questão, né? Compra, vende, e nunca que eu estava satisfeito. Parecia que sempre faltava alguma coisa. Quando eu conseguia a minha mente começava a falar, pô, agora tem que pegar o Dreamcast, agora você tem que pegar o GameCube, agora você tem que pegar videogames da qual eu nunca nem, sabe, por exemplo, Dreamcast, não tenho nenhuma nostalgia, era uma coisa que estava fora da minha realidade na época, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que comprar. E eu, graças a Deus, eu juro a vocês, tem uma vez que eu saí de casa, cheguei a negociar com um rapaz no WhatsApp, num desses grupos, saí de casa, peguei o ônibus, o local era longe, e indo para o local eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, caramba, que ponto que eu cheguei. Eu tô indo comprar, eu acho que era um Neo Geo, alguma coisa assim, era 800 e poucos reais que o cara tava pedindo. Eu tô indo pra lá com 800 e poucos reais na carteira pra comprar um videogame da qual eu não vou, eu pensando, não vou jogar, porque eu não tive Neo Geo. Os jogos de Neo Geo eu rodo no emulador, eu vou pegar isso. Eu fiquei refletindo nisso. E graças ao meu bom Deus, no caminho, ele era feirante, né, numa feira aqui do Rio de Janeiro, no caminho ele me mandou uma mensagem dizendo que um outro rapaz, porque a gente já tinha combinado, ele falou, olha, o rapaz vai vir aqui ver e tal, caso eu não feche. Como eu já estava aí na feira, eu falei, não, beleza, se o cara não fechar eu pego. Aí no caminho ele me mandou um zap dizendo que o rapaz tinha ido buscar e que a negociação tinha sido desfeita. Eu falei, não, tudo bem, eu já sabia, graças a Deus. Então dali daquele dia que eu voltei pra casa com o meu dinheiro e aquele dinheiro rendeu bastante, comprei outras coisas, falei, cara, eu tenho que parar com isso. Então aquilo foi o estopim, foi o alerta pra mim, e eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos seguir aqui a matéria. Em alguns casos, bem mais, percebi que se quisesse jogar metade dos meus jogos, teria que viver 2 ou 3 vidas humanas, refletiu o italiano fundador da Videogames.Museum, pouco antes de vender sua coleção com mais de 300 consoles e 5.000 jogos. Para preencher as tais lacunas, nada menos que o extremo. Se não dava para ir ao zoológico quando pequeno, vamos ter um na vida adulta. Tal como Michael Jackson, que também teve uma coleção de arcades e consoles de matar qualquer colecionador de inveja. Não dava para realizar a fantasia infantil de ter aqueles videogames da revista. Por que não comprar todos agora? Incluindo os que você nunca ouviu falar e nunca vai jogar, porque não tem valor nostálgico algum para a sua vida. Se era por nostalgia, o propósito meio que se perdeu no processo, não é verdade? Em que momento tiveram essa epifania? Quando sentiram que a emoção de jogar com os seus pais, ainda jovens e amigos ingênuos, não volta por causa de uma sala atolada de tranqueiras? Então, novamente, corroborando aí a ideia de que se a nossa ideia inicial é comprar as coisas por nostalgia, em que momento a gente se desvia disso, querendo comprar, querendo adquirir itens do qual a gente não tem nenhuma ligação afetiva? É exatamente assim que eu penso. Base é psicológica. Quando descobrimos a agricultura e abandonamos a vida nômade há cerca de 12 mil anos atrás, vieram práticas antes impossíveis, como a de guardar coisas. Não foi ruim, já que a necessidade de preservar combinava com o fato de não serem carregados para cima e para baixo quando os recursos se esgotavam. Nossa sensação de segurança e conforto ao guardar tem, portanto, raízes psicológicas antigas e profundas. Segundo o psicólogo britânico Christian Jarre, em seu artigo Why Collection Things, Love and Desire, por que colecionamos coisas, amor, ansiedade ou desejo? Tá traduzido, né? Há algumas causas possíveis para o bichinho do colecionismo, mas determinar qual se aplica a cada caso demanda um estudo mais aprofundado e individual. Aí ele coloca aqui, né, ele começa a elencar aqui alguns pontos que na visão dele teriam ligação com essa questão do colecionismo. A primeira é crianças que recebem pouco afeto. Aí ele põe, procuram conforto no acúmulo. A carência é compensada ou mascarada pelo alívio das conquistas materiais. Alívio para ansiedades existenciais. A coleção funciona como uma extensão da personalidade, uma parte viva e bem-sucedida do seu dia. E a terceira, forma de atrair parceiros. Ao exibir a sua habilidade em acumular recursos, não exatamente parceiros sexuais,
pode ser também, tá entre parênteses, mas pessoas com os mesmos gostos e interesses para o seu convívio. Em especial nos videogames, a principal razão dos colecionadores é a nostalgia, buscar memórias de tempos em que preocupações não eram contas a pagar, banco, patrão ou carro. Mas o pulo entre ter alguns videogames e cartuchos para reviver bons momentos para uma sala lotada de caixas nunca abertas é pequeno para alguns. A vida pós-coleção. Algumas das maiores coleções particulares têm sido vendidas graças à modinha retrô, que trouxe um público novo interessado por antiguidades. Em 2014, a então maior coleção do mundo, segundo o Guinness, de Michael Thomasson, foi vendida por $750 mil em um leilão. Contava com mais de 8.300 jogos, sendo mais de 2.600 novos e lacrados, além de uma variedade de hardware. O mais louco é que ele garante que essa foi a sua terceira coleção. Ele já havia vendido 2 outras ao comprar um imóvel e ao casar. E diz ele que vai recomeçar. Então a matéria ela é muito longa, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, peço que vocês leiam. E também, a verdade a matéria nem é muito longa, a matéria para aqui, justamente esse é o último tópico aqui da matéria, onde ele mostra que esse colecionador que se desfez da sua coleção. E aqui embaixo começam os relatos, né? As pessoas dando relatos, comentando aqui sobre as suas expectativas, sobre os seus problemas também muito parecidos com isso, compartilhando ali as suas histórias. E eu queria que vocês lessem, né? Queria que vocês interagissem, se possível. O cadastro aqui, o registro é bem rápido, aqui no site do Adrenaline, para que, se por um acaso você passa por isso, ou se já passou, de repente você entender um pouco de como funciona e você se aproximar mais dessas pessoas. Eu faço questão de bater nessa tecla porque eu vejo a gente que produz conteúdo, mesmo eu sendo um canal pequeno e tal, não tendo muita expressão ainda no cenário, eu recebo muito direct, mensagens no Facebook ou até por aqui mesmo nos comentários, justamente de pessoas que passam muito por isso e que eu vejo que estão tanto em dúvida com relação ao que vão comprar, ficam em dúvida, qual console, qual você me recomenda? Eu recebo quase todo dia, pelo menos umas 5 perguntas nesse sentido. Qual console eu recomendo? O que eu acho? Justamente porque as pessoas passam por essa questão, qual que eu compro? Eu já comprei, ou das duas uma, ou eu tenho pouco recurso e preciso investir num que vai me atender, ou eu já comprei tantos e até agora nada. Eu creio mais nessa segunda opção diante desse cenário que a gente está vivendo de consumismo. Então é comum, se você passou por isso, isso vai acontecer em um dado momento da sua vida, principalmente com os portáteis agora, onde você vai começar a se questionar, vai ficar com essa angústia, vai ficar ansioso, caramba, tô comprando um monte de coisa. Então dá uma lida melhor nessa matéria, dá uma destrinchada, começa a vender, começa a se desfazer daquilo que não te traz nostalgia, daquilo que não te agrega. Se você tem uma gaveta cheia aí, é aquilo que eu falo, você não tá usando, mas tem milhares de pessoas aí no Brasil que querem isso, que vão usar, né? Eu recebi o relato do rapaz que eu vendi o Game Gear, ele me mandou uma mensagem depois, cara, obrigado, tô amando, tô jogando direto e não sei o que. Eu falei, cara, eu fico super feliz, nós dois saímos felizes, né? Eu precisava do dinheiro para poder investir no canal, você vai usar, é prazeroso você ver, né? Quando a gente dá um presente para alguém, né? E a pessoa usa aquilo, nossa, no caso não foi um presente, eu vendi, né? Mas enfim, aquele recurso dele eu investi em uma outra coisa, mas é prazeroso você ver alguém usando aquela coisa, né? E é muito bom. E aqui na minha prateleira tava parado, correndo risco até de se deteriorar, porque, como eu falei, os eletrônicos a gente tem que ligar, fazer uma manutenção, né? Principalmente esses com mais de 20 anos. Então, por exemplo, poderia se deteriorar aqui, e eu fiz esse trabalho de vender, né? Fiz essa questão aí pra ele. Então eu acho, sinceramente, que a gente tem que passar por isso, parar de comprar coisas aleatórias, parar de seguir alguns youtubers que só querem nos empurrar produtos. Não são todos, tá? Não vou aqui citar nomes, mas tem muitos youtubers que a gente vê que fazem isso, recebem esses produtos, fazem uma análise superficial e te indicam para você comprar, né? Aí você compra, não é aquilo que você quer, lá vai você nesse círculo, né? Vai comprando, vai acumulando. E se você passa por essa questão de já ter uma pequena coleção, você olha para aquilo e te dá angústia, te dá alguma agonia, vai se desfazendo, não pega e vende tudo de uma vez. Pega aquele da qual você menos se importa, vende, ou doa, se por um acaso você tiver condições, doa para uma criança, doa para uma instituição,
sabe? Se desfaz, porque eu sei, só quem passa por isso sabe o quanto é angustiante e doloroso a gente olhar pra uma coisa e sentir que você... É como se a gente se sentisse um trouxa. Fala, pra que eu comprei isso? Gastei dinheiro, não vou usar, não vou jogar, mas em contrapartida a gente tem dificuldade de se libertar daquilo. Então é isso, o vídeo de hoje é mais um desabafo, não é nem um vídeo propriamente. Não tem roteiro, como vocês sabem, eu só ligo aqui e vou falando o que vai surgindo na minha mente, mas eu gosto de compartilhar com vocês essas reflexões, porque eu não vejo muita gente falando disso, pouquíssimos, né? Ainda os que falam de maneira superficial, né? Com aquele roteirinho, aquela coisa toda, e eu tento falar de uma forma mais humanizada, porque eu sei o que é, passei e passo por isso, ainda não consegui me libertar totalmente, ainda tem alguns consoles aqui que eu preciso estudar melhor essa coisa na minha mente, justamente porque eu fico com essa sensação que eu falei pra vocês, né? Principalmente com os controles agora. Eu tô acumulando muito controle. Eu devo ter uns 6 ou 8 controles. E eu vou começar a me desfazer disso, porque senão daqui a pouco eu tô com 15 e não tô usando nada. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários se você passa por isso, já passou, se tem algum parente e tudo mais, porque é muito prazeroso pra mim compartilhar minha ideia com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Fui.